Ora, curso motorista VIP, módulo 3. Ok? Como eu já referi no módulo 1, no módulo 2, há aqui alguma matéria que às vezes até nós podemos abordá-la de uma forma mais abrangente, mas o pessoal que esteja a fazer o curso, eu só aconselho a saltar os módulos se já tiverem visto todos os outros módulos atrás, senão depois tem uma dificuldade em interpretar alguns aspectos do curso, está bem? Por isso, vamos então aqui compartilhar a tela e irmos ao nosso módulo 3, ok? Pronto. Security e Safety no transporte do nosso cliente. Já tinha aqui abordado no módulo 2 em que tens de ter cuidado com os documentos da viatura, sempre importante. E aqui vamos abordar outra vez um bocadinho esta questão, porque já foi aquilo que eu referi. Muitas das vezes, para quem está a trabalhar numa empresa, seja em que país for, seja em que circunstância for, o carro, quando não é nosso, nós pegamos no carro, e se houver algum problema, depois alguém há de resolver. Nesta questão aqui do curso de motorista particular, motorista VIP, tendo em conta que me estão a contratar a mim, a responsabilidade é minha. Isso era um bocado mau profissionalismo. Nós saímos para a rua sem estes cuidados, estamos aqui a abordar, porque se houver algum problema, depois vão ter que ligar ao cliente e o cliente pode ficar um bocado chateado e achar porque é que eu tenho um motorista, se me estão a ligar a mim por causa do documento que ele devia ter na viatura. Está bem? Tem-se aqui um bocado de cuidado com isso, que já aconteceu connosco e às vezes isso é sempre uma chatice para o cliente. Por isso, security safety no transporte. Cuidados. Deve ter noção para conduzir tem que ter a sua carta de condução atualizada e sempre consigo. É óbvio que isto é uma regra básica, mas vocês podem achar estranho, mas eu por acaso já estive num curso onde uma das pessoas foi submetida a exame, não tinha carta de condução. Pronto. Isto só para ficar aqui com alerta. Isto para dizer o quê? Não sei se o cliente, quando contrata um motorista particular, se efetivamente pede a cópia da carta de condução, mas obviamente também deve pedir. Se não pedir, epá, acho que será um bocado mal vocês estarem-se a propor um emprego sob o risco de virem a ter problemas vocês e o próprio cliente. Mas cuidado para conduzir, terá que ter a sua carta de condução atualizada sempre consigo. É óbvio, é obrigatório, penso que em qualquer país só ocorre, a carta de condução tem sempre que andar connosco. Ou então, possivelmente, a haver país tem de ter uma outra forma de provar que realmente está habilitado a conduzir. Verificar documentos de abertura e caso surja alguma dúvida, resolver com a entidade patronal. Não se esqueça, se for mandado parar, é assim que vão ter documentação, carta de condução e documento da viatura no círculo. É óbvio. Nós em Portugal somos obrigados, e certamente em outros países também, mas somos obrigados a ter aquilo que se chama as inspeções periódicas, são, anualmente são, dependendo do tempo de carro, há carros com 10 anos que não têm esta necessidade, mas há outros que mais velhos têm que ter, portanto há aqui regras para isso. E um dos documentos que nós temos de ter realmente é a inspeção do carro, o carro tem que ter seguro e por aí fora. É óbvio que em outros países pode não haver esta obrigatoriedade, mas se houver documentos que obrigatoriamente, por força da lei, têm que andar com a viatura, o pessoal tem que se adaptar a eles, ok? Além dos meus documentos pessoais que eu tenho que ter para provar, no caso de mandarem para uma operação stop, que estou habilitado a conduzir, as pessoas que andam com aquela viatura, também o carro terá que, obviamente, estar devidamente certificado e legal para circular na rua. É óbvio que isto aqui, numa entrevista de trabalho com o cliente, ele certamente trata tudo isto, o carro é dele, a priori o carro será o dele, como é óbvio, mas convém se inteirar desta situação, está bem? Cuidados, evitar o uso de telemóvel. Pronto, é como eu refiro, nós em Portugal temos uma, uma legislação muito objetiva sobre o uso do telemóvel, temos até multas voltadas para o uso do telemóvel. Há circunstâncias em que eu posso usar um fio que não tenha que estar em contacto direto com o telefone. Pronto, há aqui situações que se pode fazer neste sentido, mas a nossa legislação permite efetivamente isto. Agora, o telemóvel e a conduzir é sempre muito complicado. Se houver algum acidente, pode obviamente dar problemas. Eu volto a frisar que, como motorista VIP, eu tenho pessoas sob a minha responsabilidade na condução que eu estou a ter. Por isso, não convém muito eu ter acidente por um erro um bocado banal e usual até, hoje em dia, em que as pessoas estão constantemente ao telemóvel dentro da viatura. Uma coisa é a pessoa que vai atrás no seu escritório, neste caso, o nosso cliente, e que está à vontade para aquilo, não tem que estar preocupado com a condução. Obviamente, se fizermos o inverso, não seria muito agradável e vocês serem o cliente e terem o vosso motorista à frente agarrado ao telemóvel, ok? É de evitar efetivamente isso. Há mecanismos que permitem usar o telemóvel,
tem que depois coordenar com o vosso cliente se é possível fazer em chamada, mas lembre-se que faz vai ouvir, por isso há estas circunstâncias, ok? Depois, não está sob efeito do álcool, substâncias psicotrópicas ou até medicado com algo que possa perturbar a sua condução e colocar em risco a sua unidade patronal que viaja consigo. Tem de ter aqui um bocado de cuidado com esta circunstância. Pode às vezes parecer assim uma chamada de atenção fora da realidade no que diz respeito a este aspecto, está a acontecer sob efeito do álcool ou sob substâncias psicotrópicas, mas claramente nós sabemos que muitas das pessoas conduzem efetivamente sob efeito do álcool e até muitas das vezes sob substâncias ilícitas. Tem-se de ter cuidado, porque realmente, mais uma vez, eu volto a frisar, também falar de security e safety no transporte do cliente e este cliente e as pessoas que viajam estão sob a minha alçada enquanto motorista VIP. Por isso, cuidado se tiverem necessidade de informar o vosso cliente que tomaram um copo ou coisa parecida, pá, é preferível isso, pedirem desculpa, dizer, informar que não volta a acontecer, do que irem realmente para trás de um volante e estarem e colocarem-se no risco de provocar um acidente e matarem-se a vocês, o vosso cliente e até terceiros. Isto é grave, é? Como é óbvio, tem-se ter um bocado de cuidado com isto, um bocado não, muitíssimo cuidado com isto. Depois, refeições pesadas, aquelas refeições pesadas, principalmente quando está muito calor, em que nos pode trazer assim um bocado de azia, pode-nos trazer assim um bocado de mal-estar, e eu aqui até venho aqui abordar um bocadinho os cuidados que nós também temos que ter em relação a essas circunstâncias, mas refeições pesadas, lembre-se, vamos com o cliente, estamos em serviço, comer algo light ou algo leve, eu faço, porquê? Porque eu a seguir não vou ter que conduzir se calhar mais 3 ou 4 horas, então vou ter que estar mais 5 ou 6 horas com o cliente num local desagradável. É que uma coisa é eu trabalhar com o cliente que não tenho uma vida profissional muito ativa, outra coisa é trabalhar comigo, tenho uma vida profissional muito ativa. Hoje estou num determinado local, daqui a 3 horas terei que estar num outro local a 100 e tal quilómetros do primeiro local. Por isso tem-se aqui mesmo muito cuidado com isto, que às vezes podem não achar, mas já há pessoal que às vezes nem consegue comer. Consegue beber uma garrafa de água e se calhar come uma peça de fruta e siga. Isto depende também do tipo de trabalho e do tipo de cliente que nós temos sob a nossa alçada, como é óbvio. Não é? Depois, cuidados na condução, o excesso de confiança. Achamos que somos excelentes condutores e estamos sempre atentos a tudo e de um momento para o outro acontece um acidente. Por isso, quando se pega no volante é realmente com o máximo de zelo e tentar ter o máximo de zelo para mim, para terceiros e realmente para o meu cliente, e isso revela profissionalismo. Não vamos para trás do volante achar que somos o Colin McRae, que isto depois pode dar a geneira e pode haver acidentes, como é óbvio, não é? Preparar a viagem, tal e qual como eu já tinha referido no módulo anterior, o preparar esta viagem é realmente fazer um cheque daquela mala que nós temos que levar connosco para os mapas, as powerbanks e por aí fora, para ver qual é o local mais fácil de chegar ao destino. Os hospitais, se tivéssemos que ter, também podemos incluir nossa preparação de itinerário, as farmácias e por aí fora. Às vezes até podiam aqui ver se o vosso cliente tem alguma doença ou algo que possa acontecer no decorrer da viagem, e o cliente pode às vezes ter algum estado clínico assim um bocadinho mais sensível, ter cabelo de uma pessoa de urgência que se podem podem realmente ter aqui N situações que os obriga a adaptarem nesta preparação da viagem, desde as condições físicas e médicas do cliente, situações no decorrer da viagem que eu tenha que conhecer, ou cafés, ou bares, uma infinidade de situações. É só pegar no módulo hoje, fazer aqui uma ligeira adaptação a isto e fazer um reforço deste preparar a viagem para o que veio do módulo 2, ok? Depois, conversar com o cliente com alterações à última da hora. Se efetivamente houve alguma alteração ou demora, pode acontecer por força da agenda do vosso cliente, tentem se adaptar, não fiquem chateados, ou seja, você tinha um itinerário preparado num determinado momento, numa determinada metodologia, agora vão ter que se adaptar. Faz parte um bocadinho do trabalho do motorista VIP, temos mesmo que adaptar. Se tiver que falar com ele, perguntar qual foi a alteração, se há algo muito diferente daquilo que estava previamente planeado, tem que conseguir, dentro das possibilidades, minimizar tempos que possam vir a perder e por aí fora, ok? Pronto. Depois,
Conhecido veterinário ou por nós, para as farmácias, polícias e bombeiros. Eu já tinha aqui referido, desculpa nada de falar muito rápido, mas eu já tinha aqui referido a questão dos hospitais, das farmácias, dos polícias e dos bombeiros. Porquê? Porque realmente pode haver a necessidade também de eu ter que me deslocar ou à polícia ou aos bombeiros, por força até daquela, vamos chamar assim, ficha clínica do meu cliente, em que eu, se o meu cliente talvez pode, tiver diabetes e precisar tomar um determinado medicamento, às vezes nas viagens podem até se sentir mal e temos que ir comprar algumas pastilhas, alguma coisa, porque ele sentiu-se mal ou tomou uma refeição muito pesada. Uma coisa é nós evitarmos tomar refeições pesadas, porque sabemos que vamos conduzir outras. Outra coisa é o cliente, ele pode tomar as refeições pesadas que ele quiser. Agora, às vezes, pode sentir-se mal na viagem e temos que ir a uma farmácia comprar-lhe efetivamente algumas pastilhas, alguma coisa para ajudar a passar a má disposição. Isto tem-se ter aqui realmente muito cuidado. Se é impossível, planeiem o itinerário o mais objetivo possível, adaptem-se em função de alterações à última da hora, ok? Pronto. Depois, estar preparado para sair antes do seu cliente. Nunca evitar que o cliente saia às 14 e eu só estou a preparar-me às 14:01. Isso é evitar. O ideal para nós é realmente o cliente, quando está para sair, eu já estar preparado antes. No módulo a seguir, vou explicar qual é o tempo com que isso deve acontecer. Não é que seja regra, mas é o ideal. Mas efetivamente é evitar em cima do joelho nós temos que estar a preparar a viatura, estar a preparar a saída e por aí fora. Devemos fazer isto tudo com a devida antecedência. Preparar-nos para tudo e preparar-nos para nada. É sempre o ideal para nós que somos motoristas vivos, está bem? Até ao módulo seguinte e obrigado.